Olá a todos, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos às Jornadas da Ciência e da Educação do Science Film Festival Brasil 2021. O Science é o maior festival internacional desse gênero, de promoção da educação, de promoção do conhecimento, com mostra de filmes de várias partes do mundo, sobre ciência, questões ambientais e de tecnologia também. No Brasil, o Science Film Festival é uma realização do Instituto Goethe, com Mídia Ativa, o Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes. O tema da nossa conversa de hoje é o desafio de um mundo em mutação. E a gente começa com uma pequena amostra de filmes que estão no festival, estão disponíveis até o dia 20 de dezembro, com acesso gratuito pela internet. E esses filmes podem estimular um pouco a nossa conversa de hoje. Casa dos Pequenos Cientistas. Nossa! Vamos testar! Olha que legal! 1, 2, 3! Nossa! O meu é verde como a cor dos germes. O experimento Atim, espalhando germes, vai começar agora. 1, 2, 3, Atim! Nossa, foi longe! Olha lá, pegou na orelha, no nariz, em todo lugar. Pegou mesmo. Nossa, ficou com muitas manchas. Nossa, como espalhou. Foi bem no meio. Bom dia, pessoal! Bom dia! Eu sou a Mari, doutora em arqueologia e pesquisadora aqui do laboratório. Uau! Hoje eu vou levar vocês por uma viagem sobre o que a natureza nos conta a respeito da nossa origem enquanto seres humanos. Vocês sabiam que todos nós temos ancestrais em comum? A teoria da evolução, que estuda como as características são passadas de geração a geração, nos mostra que todos os seres vivos estão conectados. E é a partir de estudos que comprovam essa ancestralidade que nós, cientistas, estamos reconstruindo a história evolutiva da nossa espécie. Salut, bienvenue dans Xenius. Es ist schwer, sich das vorzustellen, aber ich bin gerade von Milliarden von Viren umgeben. Sie sind wirklich überall, in der Luft, hier im Boden, aber auch auf und in unserem Körper. Und Viren tummeln sich da auch. Bakterien, Viren, Pilze, alles zusammen. Und das ist tatsächlich auch gut so, denn nicht alle Viren machen uns krank. Manche können auch gut für uns sein. Sie haben eine gute Seite und die schauen wir uns heute an. Das sind Grippeviren. Jedes ist ungefähr 100 Nanometer klein und enthält 8 Gene. Auch das hier sind Viren, sogenannte Bakteriophagen, die nur Bakterien befallen. Und das ist das Ebola-Virus, 1 Mikrometer groß und damit 10-mal größer als Grippeviren. Und das sind auch alles Viren. 225.000 verschiedene Arten kennen wir heute und wahrscheinlich ist das nur ein Bruchteil. Isso só foi uma pequena amostra dos filmes que estão disponíveis gratuitamente na internet, mostra do Science Film Festival. E eles podem ser um ponto de partida interessante para a nossa conversa de hoje, que tem uns convidados bastante especiais. Vocês viram aí os filmes. Shane e os vírus com superpoderes, como podemos usá-los em nosso benefício, produção da Alemanha. Casa dos Pequenos Cientistas, como os germes se espalham, produção da Tailândia. Evolução para Todos, do Brasil, e também do Brasil,
UNA. E para falar desse desafio de um mundo em mutação, a gente recebe o Dr. Jorge Calil. Dr. Jorge Calil, titular da Academia Brasileira de Ciências, na área de Ciências Biomédicas, desde 1997. Professor da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas. A gente recebe também Lisiane Miller, bioarqueóloga, mestre em Ciências pelo Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do IBUSP, cofundadora do projeto de divulgação científica Evolução para Todos. E, além de cientista, a Lisiane também é editora de vídeo. A gente recebe também Lucas Gonçalves, biólogo, professor em microbiologia na UFMG. E divulgador científico, ele é apresentador de um podcast chamado Microbios. É um prazer receber todos aqui para esse tema tão instigante. E eu começo com uma questão para todos, que é ampla para vocês, todos professores cientistas. Vivemos um período pandêmico em que a ciência se aproximou bastante do cotidiano de todo mundo, desde lavar as mãos, botar a máscara, mudar hábitos, processos de higienização nas compras, dos pequenos detalhes aos maiores, a questão da vacina, preponderante nesses tempos, enfim. Ciência passou a fazer parte da conversa de elevador, tomou a pauta dos meios de comunicação, e se tornou bem mais próxima para o cotidiano de todos. Diante disso, a gente já pode ter um panorama do que vai ficar de positivo com essa mudança, o que vai ficar para a gente com essa mudança na perspectiva da ciência para o cotidiano das pessoas. Doutor Jorge Calil, vamos começar com o senhor? Vamos começar pelos mais moços, então. Sim. Bom, veja, Giovana, com todas as dificuldades que nós tivemos nessa pandemia, talvez uma coisa interessante que tenha vindo é justamente trazer, principalmente para o Brasil, a percepção da importância da ciência. Né? Às vezes a gente acha que as coisas que a gente vive, uma pessoa que nasce hoje, né, parece que em toda a história da humanidade existia computador, telefone, smartphone, etc, etc, etc. Tudo isso são frutos da evolução. Na verdade, no começo do século passado, as pessoas viviam até 30 anos, 35 anos, de repente explodiu. Isso aí não é do nada, isso aí vem do conhecimento e como utilizar esse conhecimento acumulado. E eu, como professor de ciência, meus colegas aqui também, a gente sabe a necessidade, às vezes, de a gente permear a sociedade brasileira da importância que é criar ciência. Então, nós temos que parar de, cada vez que a gente tem um problema, olhar para cima e dizer o que o nosso grande irmão do Norte vai fazer e que vai nos dar para cá. Um país que se desenvolve, um país desenvolvido, é aquele que resolve os seus problemas. Então, a gente tem que resolver. E tem muito problema aí que o nosso grande irmão do Norte não está interessado. E nós é que temos que resolver. Então, é muito importante que nós criemos uma mentalidade da importância da ciência para que o investimento venha. Né? Os políticos eles vão seguir o que a sociedade vai pressionar. E a sociedade tem que pressionar para preservar a ciência, né? E não fazer como hoje aconteceu agora recentemente, de um corte dramático nas verbas do CNPq. Bom, eu não vou falar demais, eu quero que meus colegas tenham chance de falar também. Vamos falar disso. Então, não só da importância para a ciência e da visibilidade para um processo científico que muitas vezes acontecia em silêncio, sem essa comunicação efetiva, foi importante dar visibilidade para uma ciência brasileira, né? Isso aí também ficou claro, né, Giovana? Porque muitos cientistas fizeram muitas manifestações, foram solicitados broadcasts, aí estão Lucas e Lisiane, mas na mídia geral, né, televisão, rádio, todo mundo foi chamado para falar e explicar. Isso também é interessante que eles liguem que é um cientista, né? Porque quando tem um problema no Brasil, por exemplo, vazou óleo lá no oceano do navio, não sei o que mais. Quem é que foi para a televisão falar foram cientistas que estudam o problema. Mas a população brasileira não se dá conta disso. E tem que se dar conta. Desde criança, entendeu?
tem que se dar conta que quando existe um problema, a gente vai chamar quem estudou e quem tem conhecimento. E frequentemente são pessoas que têm essa característica de serem cientistas. Eles podem estar na indústria privada, pode estar em coisas privadas ou públicas, pouco importa, pode estar ligado à universidade ou não, mas eles têm esta visão. Lisiane, você também tem essa perspectiva de que essa aproximação da ciência pode criar impactos, inclusive para as futuras gerações, como o doutor Jorge Calil estava falando? Oi, gente, tudo bem? Então, eu concordo com o professor, com certeza. E aí, uma pergunta que você fez no início, de talvez o que essa pandemia vai gerar em torno, né, de divulgação científica, quais os resultados disso? Eu acho que eu ainda não tenho uma opinião muito formada em relação à divulgação científica sobre a pesquisa básica, por exemplo. A gente vê durante a pandemia muita divulgação científica e as questões relacionadas ao Covid em si, acho que trouxeram muito material sobre pesquisa aplicada. Eu acho isso muito importante, mas eu acho que daqui para frente, eu acho que a gente pode pegar isso, toda essa experiência que a gente teve, para também perceber que existe a pesquisa básica, que só foi a partir dela que a gente conseguiu, talvez, desenvolver vacinas tão rápidas assim, e talvez criar mais conteúdos para a divulgação científica sobre pesquisa básica, né? Dentre elas, sobre ciências humanas, ciências sociais, que também são uma parte muito importante, né? E não só das ciências biológicas, apesar de eu ter vindo dela, mas eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu acho que se a gente for para esse caminho de abrir, de expandir esses temas e essas pautas dentro da divulgação, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Lucas, e você que é da microbiologia, imagino que a demanda tem aumentado bastante no seu departamento. Conta para a gente como é que foi essa aproximação, essa mudança aí na perspectiva da ciência sobre o cotidiano das pessoas. Olha só, Giovana, antes de entrar nesse assunto, eu acho curioso, né, entrando num pouco do que o Jorge falou, que a última pesquisa sobre a percepção pública de ciência e tecnologia no Brasil, ela foi feita em 2019, e essa pesquisa mostra que as pessoas, né, que o brasileiro e a brasileira, eles são interessados pela ciência no Brasil, pela produção dessa ciência no Brasil. Então, eles sempre foram, né, interessados. E 2019 tem uma queda aí dessa pesquisa, mas isso mostra que o brasileiro está interessado na ciência. Mas o que é mais curioso ainda é que esse mesmo brasileiro que é interessado na produção científica no Brasil, ele desconhece as universidades públicas que produzem ciência, eles desconhecem a pesquisa realizada no Brasil, sobretudo também desconhece o cientista. Então, a gente tem uma grande lacuna aí, né? Hoje, eu acho que se faz essa percepção, eles vão ter um conhecimento muito maior sobre o cientista. O cientista se disponibilizou para a mídia, né? Então, jornalistas e cientistas, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso em conjunto, né? Um trabalho sinérgico, e está levando informações, e isso é espetacular, porque aí o brasileiro vê quem é o cientista, quem produz e o que ele está produzindo no Brasil, que é importante. Talvez assim a gente consiga dar mais valor à pesquisa produzida aqui. E agora, respondendo aqui você sobre a microbiologia na UFMG, foi isso. A gente chegou e ficou disponível para os jornalistas, e a demanda gigantesca, né, buscando esses professores, as pessoas da divulgação científica, para falar sobre ciência. Principalmente porque muito assunto da microbiologia é novo, né? Então, eles tiveram que recorrer a alguém para ter essas informações exatas sobre a ciência, então recorreram ao cientista. Eu acho sensacional. Eu falo com meus colegas, né, de ser disponível para os jornalistas e para a mídia como um todo para falar de ciência. Essa informação que você trouxe sobre a visão do brasileiro em relação à ciência brasileira, né, que há interesse, mas não há informação, né? E é só com informação que você engaja e que você mobiliza a opinião pública e que você mobiliza investimentos públicos. Eu acho que é preciso se intensificar isso, já que o interesse é latente, né? Agora, tem um efeito colateral aí, quando a gente aproxima
a ciência, o processo científico, da velocidade da mídia, da velocidade do conhecimento, da ansiedade da sociedade por respostas rápidas no meio da pandemia, nem sempre a ciência pode responder no mesmo compasso do que se espera, porque esse processo científico, o método científico tem suas características de investigação, de tentativa-erro, tem uma velocidade própria, e nem sempre isso é bem interpretado. Muitas vezes é até mal interpretado como sendo um erro, um desacerto, uma falta de rumo. Não, isso é ciência, isso é tentar, isso é investigar, isso é investir nas possibilidades e dar vazão às pesquisas no compasso que elas precisam ter, né? Doutor Jorge, o senhor sentiu isso, esse descompasso entre a velocidade pedida pela sociedade e a que a ciência podia dispor na época? Sem dúvida, Giovana. Falando sobre o que o Lucas falou também, sem dúvida existe uma curiosidade brasileira sobre a ciência, mas quando você pergunta para um jovem o que ele vai ser e se ele pensaria em ser cientista, quase nenhum diz, né? Não sei se eles acham que seja uma coisa inatingível ou que esses caras são meio maluquetes e que não é da minha turma, mas são poucos que mostram que querem ser cientistas. Então, essa percepção também é importante. Agora, sobre a percepção de que por que não dá uma resposta tão rápida, veja, as pessoas iam me perguntar, por que não faz a vacina logo? Eu digo, fazer a vacina é fácil, tem que descobrir a vacina, tem que desenvolver a vacina. Essas etapas são etapas longas. A fabricação é simples. As coisas não são só fabricadas, elas são primeiro descobertas e desenvolvidas antes de serem fabricadas. Então, isso faz um pouquinho parte do nosso desconhecimento do processo, porque não é trazido, digamos, não existe, e talvez seja culpa nossa, a gente tem que trabalhar nisso, eu tento trabalhar do meu lado, eu já vi que a Elisiane e o Lucas também, nós temos que ensinar como é que é todo esse processo, né? Desde da pesquisa básica, como a Elisiane falou, se nós não tivermos, não adianta dizer, bom, eu sigo daqui para frente, não existe isso, a gente tem que sair de toda a base para poder compreender todo o processo. Então, acho que, na medida em que a gente está falando mais sobre o problema, que as pessoas viram o problema, eles vão vendo que existe esse desenrolar da ciência que você falou. Agora, a ansiedade era muito grande, não tenha dúvida, né? Todo mundo queria, eu quero a vacina, quero a vacina. Aí, quando surgiu a vacina, o pessoal disse, estou com medo, porque foi desenvolvida muito rápido. Foi muito rápido, Então, você veja que essas incoerências fazem parte da população porque ela não tem conhecimento do processo, né? E ela não sabe, inclusive, os níveis de segurança que a gente tem quando vai desenvolver uma vacina. Quer dizer, existem grupos independentes que olham todo esse processo de desenvolvimento. Tem muita coisa que ocorre, mas as pessoas ainda não sabem. Então, eu acho que nós temos que continuar informando. E eu fico muito contente de ver que tem muita gente que está difundindo a ciência, né, como os dois que estão aqui comigo, e que é super importante. Eu tenho lá também os meus processos de desenvolvimento de ciência, mas eu não domino as mídias modernas como, sem dúvida, eles dois aí dominam. Lisiane? Uma coisa que eu acho interessante também do que o Lucas falou é que a gente sabe que os brasileiros eles têm um interesse na ciência, e o que a gente tentou fazer no Evolução para Todos foi tentar entender que e esse já era um incômodo nosso, né? Dentro do projeto, a gente quer divulgar as nossas áreas que a gente trabalha, que é arqueologia e evolução humana, mas a gente estava um pouco cansada e a gente não sabia muito para onde ir, porque a gente não tinha material para isso, para sair dos estereótipos que estão sempre associados, né, à evolução humana. Pensando nisso, geralmente a gente tem ali aquela imagem que é mais simbólica, né? Que a gente vê um macaco e aí ele vai ficando em pé e para ali num homem, que geralmente é um homem branco. Aquilo incomodava muito a gente. E aquilo, a gente foi tentando entender, conversando com diversos profissionais, a gente saiu então da ciência para falar com profissionais do design, né? Do cinema e etc., para a gente entender como que a gente pode chegar na população. E a gente foi vendo que talvez os brasileiros eles não se identifiquem porque eles não se enxerguem ali naqueles símbolos que estão naquele material.
Então, quando a gente aproxima, e às vezes não precisa ser da fala, não precisa ser da escrita, mas em símbolos visuais mesmo. Quando a gente aproxima isso da nossa cultura, a gente sentiu dentro do nosso projeto que tem uma aproximação, uma identificação das pessoas e que elas participam muito mais. Então, eu acho que às vezes a gente usa muitas referências lá de fora, como o professor Jorge falou, e eu acho que a gente tem uma diversidade riquíssima para aproveitar daqui de símbolos e de características que a gente pode usar para aproximar brasileiros, porque é isso, né? Como o Lucas falou, as pessoas têm interesse, né, sobre ciência, só que eu acho que elas imaginam alguns estereótipos do Einstein, né, com aquele cabelo, aquela coisa toda muito maluca, que não necessariamente pelo contrário, a ciência brasileira é feita de muita gente, né, diferente. Tem que melhorar muito mais, é claro, mas não a gente não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver nos programas. A série da Luziane, a gente viu trechos agora há pouco, Evolução para Todos, trabalha com esses elementos justamente para aproximar da ciência, para romper esses estereótipos que distanciam, né, a criança, porque é uma série infantil e envolve família também, e a gente vê uma mulher cientista, a gente vê uma família com personagens variados, uma família negra, a gente vê um cuidado nesses elementos brasileiros para poder ambientar a série num cenário conhecido para a criança, para que mobilize ainda mais a atenção dela. Enfim, tudo que a Lisiane está falando é possível ser constatado lá na mostra do Science Film. Os episódios estão lá, disponíveis até 20 de dezembro, e tem todos os elementos esses que foram estudados e pensados justamente para aproximar o público, não é isso, Lisiane? Sim, uma outra coisa também que eu acabei de lembrar é que na nossa animação a gente usa, por exemplo, pintura rupestre no Brasil. Então a gente está aqui, tem uma parte que a Mari vai andando com uma lanterninha e dentro de uma caverna e tem a pintura rupestre atrás, e são pinturas brasileiras, né, que a gente encontra ali no Vale do Peruaçu, em Minas Gerais. Normalmente, quando a gente vê divulgação científica sobre esses temas, a gente vai ver referências europeias, geralmente, né, de sítios europeus e tal, e na verdade, foi tão simples usar, sabe? A gente colocou uma espada de São Jorge, a gente colocou uma cortina que tinha nas nossas casas, sabe? No cenário. A gente colocou coisas, sofás que estão mais ali próximos da nossa realidade, da nossa casa. Eu acho que talvez a gente precisa de um olhar um pouco mais aguçado para a gente conseguir acessar esses lugares. Eu acho assim, independente da área, né? Eu acho que todas as áreas conseguem fazer isso. Um olhar menos eurocêntrico, né? Como o Dr. Jorge estava falando, e uma linguagem mais acessível também, né? Que é um pouco o que o Lucas investe ali no podcast, né, Lucas? Fala um pouco disso, porque a comunicação oral é uma coisa, é algo muito desafiador para o cientista, né, de traduzir o conhecimento de forma mais palatável. Sim, só para eu não me perder aqui, é importante essas produções, igual a da Lisiane, né, eu assisti, e a gente vê uma cientista negra ali falando com essas pessoas, é muito importante, porque mesmo que a Lisiane falou dessa diversidade que nós temos hoje, dos cientistas, e a importância da gente se ver representado, das pessoas, né, se sentirem representadas com esses cientistas, a gente sabe, a gente tem dados que mostram que a ciência, há muito tempo, ela sempre teve uma cor e teve um gênero, né, a ciência no Brasil, principalmente, mas eu acho que nem só do Brasil. A ciência, ela sempre teve cor e gênero. Então, hoje, mostrar essa representatividade que o trabalho que Lisiane faz mostra para esses jovens, talvez, daqui uns 10 anos, a gente vai ter mais pessoas querendo ser cientistas, porque estão representadas nesses papéis aí. Papel de cientista e pronto, acabou. Então, vai querer. Né? Então, acho que é importante isso também. Voltando para a Giovana, né? Eu acho importante também ter essa linguagem, alterar a nossa linguagem para falar com o público que não é especialista na área da ciência como um todo, porque o cientista, a ciência, ela tem uma linguagem particular.
tem uma linguagem própria. Quem lê um artigo científico, dificilmente uma pessoa que não completou o ensino fundamental, que não completou o ensino médio, vai entender, vai ter essa dificuldade, né? Quando eu entrei na minha graduação, por exemplo, eu li artigo científico, eu entendia de uma forma completamente diferente do artigo que eu leio hoje. Então, as pessoas que não têm acesso à ciência, que não frequentam espaços de ciência, elas têm essa dificuldade. Então, a gente tem que quebrar com essa dificuldade, rompendo a linguagem difícil, né, de quem produz ciência tem. Então, o primeiro passo de fazer uma comunicação efetiva para essas pessoas é alterar a linguagem e chegar nesse público a partir disso. É o que a gente faz no Microbios, né? Então, o nosso público, por exemplo, era o público leigo, não especialista, de periferia, que não tem contato nenhum com a ciência, o que sabe de ciência sem saber ciência, né? Que relaciona um cobreiro, um resfriado. Então, a gente tentou se aproximar dessas pessoas dessa forma. Hoje, a gente conseguiu um alcance muito maior com o podcast, né, fora desses grupos do nosso público-alvo, mas o ponto principal para a gente foi alterar toda essa linguagem para ser acessível. E fora isso, a gente também tem Libras, né, no nosso podcast. Ele também tem na língua brasileira de sinais, o que a gente consegue alcançar mais pessoas, e é uma diferença muito grande dos podcasts que a gente conhece ter Libras, né. A gente está recebendo aqui alguns comentários do público. A Beth Carmona: cientistas e pesquisadores brasileiros têm que ficar no Brasil e precisam de apoio. A Thaís Oliveira faz uma pergunta. Vocês acham que houve um despertar e um maior interesse das crianças pela ciência e biologia após a pandemia? E aí também engato, Lisiane e Lucas, se vocês têm algum feedback do público, de pais, ou no caso do Lucas, de pessoas que mandaram dúvidas para tirar, qual foi o retorno, como é que é a receptividade das produções, dos produtos de difusão científica que vocês estão criando? A gente teve retorno, sim, mas aí antes de comentar isso, eu queria comentar uma coisa muito importante também que o Lucas falou, é que não é simples, acho que é muito importante, porque não é simplesmente a gente fazer um material que tenha representatividade nos personagens, né? O nosso projeto, ele foi completamente pensado em relação a isso, então a equipe, né, majoritariamente do projeto, ela é negra e com equidade de gênero. E isso foi pensado, inclusive, antes da animação, né? A animação, da forma como ela foi produzida, só foi possível, inclusive, por causa dessa equipe. E aí, acho interessante também, só antes de te responder, é pensar que essas transformações que a gente vê da ciência para o público, ela também acontece né, de maneira contrária, porque dentro do nosso laboratório a gente aprendeu muito. E a gente teve a oportunidade também de conversar com outros profissionais, principalmente trazer alguns elementos das nossas animações, do que a gente aprendeu lá, para dentro do laboratório. Então, a gente teve a oportunidade de fazer uma consultoria de afroalfabetização para um laboratório que é majoritariamente branco, né? Então, isso foi extremamente importante. Então, a gente vai mesclando, né, os conhecimentos, não é simplesmente da ciência para o público, né? A gente tem muito que aprender ainda também com a sociedade brasileira e com todos os números muito injustos que a gente tem hoje, principalmente relacionados à ciência. Sobre o feedback, só para não me estender, a gente teve, e aí eu acho que foi também consequência dessa diversidade que a gente teve na equipe do nosso trabalho, do nosso projeto. A gente teve muitos pais de crianças que olhavam a Mari, né, e se reconheciam nela e que falavam: nossa, é uma cientista mulher, né? É uma cientista que é negra. Tem uma família ali que a mãe da Mari também estava ali relacionada com ciência e tal, no primeiro episódio. Então, foi um feedback muito legal. E aí, sinceramente, eu não acho que a pandemia aumentou o interesse das crianças por ciência, porque eu acho que esse interesse pela natureza, né, pelos mistérios do universo, na criança, eu acho que ela já é muito latente. Eu não sei o que o professor Jorge e o Lucas pensam sobre isso, mas eu acho que esse interesse já existe, assim, naturalmente. Lucas?
A gente tem muito feedback, né? E vem crescendo cada vez mais. A gente, na divulgação científica como um todo da microbiologia da UFMG, com a pandemia, a gente já tinha uma procura por respostas das pessoas há muito tempo. Então, perguntas do tipo, tenho que higienizar meu sofá todos os dias, eu preciso de utilizar álcool em gel nas partes íntimas para não ter Covid-19. Então, a gente recebia uma infinidade de perguntas. Era até engraçado algumas perguntas. A gente tem várias perguntas relacionadas a isso. Com a chegada do podcast, essas perguntas mudam, mas o que eu acho mais interessante é a necessidade dessas pessoas por novos episódios com as suas dúvidas. Por exemplo, falaram nas mídias, né, relacionaram nas mídias a vacina contra a Covid-19 com a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Né? As pessoas enviaram mensagem pedindo um episódio extra sobre esse assunto, para eles entenderem. Né? Então, são pessoas que abrem ali um jornal, abrem qualquer coisa e não conseguem entender o que está escrito. Então, eles pediram, tinha essa necessidade. Então, eu acho isso um feedback incrível, a necessidade do público para o nosso trabalho de divulgação científica. Eu acho que isso é sensacional. Não estou falando de números, né? Os números do nosso podcast, eles são expressivos. Nos Estados Unidos agora, Portugal, Brasil. Mas não disso. Eu estou falando dessas pessoas tá buscando a gente para produzir episódios de acordo com a necessidade deles. Então, eu acho que esse é o nosso melhor feedback. Maravilha. Posso comentar? Claro, por favor. Bom, eu acho que a questão que a Lisiane falou, né, das minorias, ou dos negros, ou das mulheres entrarem na ciência, eu acho que isso aí a gente observa cada vez mais. Né? Eu diria assim, no tempo da Marie Curie, quando ela ganhou o prêmio Nobel, foi uma revolução. Os caras acharam que ela... Como é que pode uma mulher chegar aí? E aquela cientista absolutamente fantástica. Eu acho muito válido todo esse movimento que tem, né? Mas eu acho que ele está realmente acontecendo. Ele realmente acontece. E a gente só tem que cuidar para não pode polarizar isso, né? Agora eu vou fazer o clube da luzinha aqui, homem não entra. Acho que não, a gente tem que aprender a mesclar e aprender a dar oportunidades para todos. E na ciência é muito mérito, né? Não tem jeito de fazer de outra forma, você estimular e as pessoas mesmo vão se colocando. Mas eu acho que é um crescimento muito grande. Quer dizer, eu vi esse crescimento, né, nos meus anos de vida e eu acho que é super válido continuar essa luta. Com relação também que a gente estava falando, né, a criança ela é pluripotente, você vai estimular para onde for que vai estimular, né? É claro que vai depender um pouquinho das características intelectuais ou físicas para a pessoa fazer a B ou C. Então, as crianças estão vendo o que está acontecendo e estão vendo que muita gente está falando sobre as coisas. Isso estimula, eu acho que estimula, né? As crianças, elas são curiosas, maravilhoso, né? Minha netinha de 2 anos é uma delícia, como ela já é pequenininha e já está buscando coisas. Aí vai depender muito do ambiente, né? Eu acho que depende muito do ambiente. Se nós estamos criando um ambiente que é melhor, que ela tenha uma percepção e que não seja uma coisa complicada, como Lucas e Lisiane falaram, quer dizer que a gente pode divulgar a ciência em níveis diferentes, para diferentes idades e diferentes níveis intelectuais. Né? Só tem que ver, quer dizer, se o sujeito vai... Se eu vou dar uma entrevista na TV Cultura em São Paulo, eu vou são pessoas que estão bastante intelectualizadas que vão assistir. Né? Depois, se eu for num outro programa de divulgação mais científica para diferentes profissões ou níveis sociais, é outra linguagem. E a gente tem que poder se adaptar. Quer dizer, o comunicador tem que aprender a se comunicar. Nem todo cientista é bom comunicador, né? Não é. Mas tem alguns que são. E a gente tem que valorizar. E o que eu acho também... por que é tudo da Europa que vem para cá ou dos Estados Unidos? É porque eles já mais tempo se dedicam e valorizam isso. No momento que nós começarmos a valorizar, nós vamos cada vez mais trazer as nossas coisas, as nossas pessoas, os nossos exemplos aí,
pintura rupestre, bárbaro, essa iniciativa da Lisiane, eu gostei muito. E é verdade, quer dizer, a gente valoriza porque é tudo uma questão de comunicação, a gente vai chegando. E nós temos que aumentar muito a autoestima. Nós, brasileiros, não temos uma boa autoestima. A gente acha que os de fora fazem melhor que a gente. A gente não olha para nós como pessoas que são capazes de ajudar e resolver, entendeu? Então, nós temos que aumentar a nossa autoestima, que não seja só no futebol e na música, entendeu? Que seja nas diferentes áreas das atividades humanas. E isso tudo é um programa que eu acho extremamente importante a gente desenvolver. E cada um vai desenvolver conforme as suas capacidades e aptidões, né? Nós, cientistas, eu tenho um programa desde muito tempo que chama Imunologia nas escolas, que a gente não consegue fazer para todo mundo, mas a gente vai, traz a garotada para dentro do laboratório, mostra para eles como é que extrai DNA, eles ficam fascinados quando vem aqui, o DNA extraído, aquela gosminha, assim, e que a Lisiane e o Lucas conhecem bem. Então, nós temos que fazer esse trabalho. É isso aí. Aqui outra participação do público, a professora Viviane Alves concorda com que as coisas estão mudando na diversidade dos cientistas. Depois da pandemia, essa percepção estereotipada definitivamente mudou. Estamos todos vendo cientistas na TV, nos rádios, brancos, pretos, mulheres. Talvez seja essa visibilidade que faça diferença, né? Eu queria tratar de um outro assunto agora, discurso anti-ciência, né? Discurso negacionista e anti-ciência, que também, na mesma medida, se propagou, né? Principalmente as fake news sobre efeitos da vacina. O Lucas até mencionou aqui, que era uma dúvida do podcast, fake news sobre remédios sem comprovação científica. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que vocês veem esse fenômeno e como a educação pode reverter esse discurso? Como que se desarma essa bomba? Professor Calil? Pode ser. Bom, existem esses movimentos anti-ciência, sempre existiram. Anti-vacina existe há muito tempo na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, eles foram trazidos para o Brasil, inclusive por níveis mais intelectualizados, pessoas que tinham informação porque pegavam, né, informação do exterior e repetiam aqui que nem papagaio, né? Infelizmente, é isso que acontece. O Brasil foi educado para gostar, por exemplo, de vacina. Nós, quando criança, tinha o Zé Gotinha, não sei o que mais, todo mundo ia na fila para levar os filhos. O brasileiro é muito amigável com as vacinas. Agora, começam a colocar essas questões todas, frutos da imaginação, e que a gente não consegue entender qual é o objetivo dessas pessoas, por que eles fazem isso, uma vez que eles se beneficiam. Tem pessoas que seguem religiões de acordo, mas tem uns que seguem preceitos de negacionismo que não dá para entender. Por quê? Porque todos se beneficiam. Não é possível, né, que essas pessoas não consigam perceber, né, dos bens que trazem toda a ciência. Agora, com relação aos políticos entrarem e quererem discutir se aquele tratamento é bom ou não, que toda a ciência vai contra, é muito complicado, né? Qual é o interesse também que levou a isso? Será que o interesse era pensar que se todo mundo ficasse doente, logo acabaria a pandemia e todo mundo voltaria a trabalhar? Será que é essa a ideia que tinha de fundo? E é interessante que o Trump e o nosso presidente tinham, assim, ideias semelhantes, né? E que tem uma base ideológica que eu estou tentando entender ainda, entendeu? Porque todos se beneficiaram dessa tecnologia, de direita, de esquerda, de centro, independente da ideologia, todo mundo se beneficia do que vem com a ciência e o que traz com o desenvolvimento da ciência. Agora, também tem coisas anti-ciência que são ligadas ao isso é cíclico na história da humanidade. Vamos voltar ao naturalismo, não vamos interferir no curso da natureza. Bom, isso aí é um movimento pendular que sempre existiu, né? E que eu, particularmente, sou completamente contra, porque tudo que a gente tem na qualidade de vida de hoje
Veio porque nós tivemos que lutar, sim, contra a natureza. Não precisa destruir a natureza. São dois conceitos diferentes, acho que as pessoas confundem. Uma coisa é destruir a natureza, outra coisa é lutar contra nós termos uma vida que se termine aos 25 anos. Porque, do ponto de vista natural, né, biológico, o homem e a mulher, depois de reproduzirem, não servem mais nada para a natureza. Eles são seres que poderiam desaparecer. Não, entendeu? Tinha um professor, um prêmio Nobel que dizia isso, ele chocava sempre as salas de congresso, mas se você for pensar, do ponto de vista biológico, evolutivo, depois que há a reprodução e que você deixa os seus filhotes, você não altera mais o curso da biologia. E aí, e por isso, e as pessoas morriam muito cedo mesmo, porque pegavam uma doença e tudo isso. E do ponto de vista evolutivo, nós conseguimos lutar contra. E tem essa negação que é um pouquinho isso aí. Deixar os outros falarem. A negação pode ter acontecido em outros momentos, mas estando numa pandemia, né? Isso foi terrível, isso foi muito ruim e continua sendo muito ruim para a nossa imagem, né? Ainda mais nós, como cientistas, sofremos muito que os nossos colegas lá, eles nos olham e dizem, mas como? Eu acho que foi uma fórmula, assim, muito doida, né? Porque, para além dessas fake news, eu acho que, por exemplo, quem é jornalista e quem trabalha com jornalista científico, talvez a Giovana saiba bem mais do que eu, acho que teve uma demanda muito grande de jornalistas que talvez não eram dessa área para trabalhar com dados, para entender esses resultados muito rápidos, e isso também resultou em, às vezes, algumas reportagens, às vezes alarmistas, né, ou que saíam muito na pressa, né? Eu acho que foi um boom de coisas que aconteceram. Acho que o consórcio, né, que os jornalistas fizeram foi maravilhoso, foi essencial, inclusive. Mas aí juntou com, eu acho, com essa falta de proximidade, essa falta de conversa anterior que já não vinha tendo entre ciência e sociedade, e eu acho que virou uma fórmula muito difícil, né? Principalmente no governo que a gente está, que não é um governo que estimula, né, esse tipo de informação científica, então é difícil, tá difícil, né? Acho que ainda não terminou. Eu acho que agora, com toda essa inflação, toda essa crise econômica que a gente está tendo, acho que a gente ainda vai ter um caminho bastante difícil ainda. E as fake news continuam, né? Exatamente. Sim. Lucas? Eu acho o seguinte, o brasileiro, a gente, né, esse negacionismo chegou num terreno muito propício para acreditar em fake news. A gente, quando eu falo a gente, eu falo do brasileiro como um todo, né, acredita que um suco vai limpar todo o nosso organismo, o suco detox vai me deixar totalmente limpo e etc. Eu falo isso, eu posso fazer um recorte da minha família, por exemplo. Toma esse suco detox, minha tia fala comigo. Esse suco detox vai deixar você totalmente limpo e saudável. A gente acredita em shampoo com DNA vegetal e esse DNA vai incorporar ao nosso DNA e o nosso cabelo vai crescer muito mais rápido. Então a gente acredita nisso, né? Dessa apropriação da linguagem científica nessas diversas mídias. Então a gente é um terreno fértil para fake news. Aí chega num cenário político completamente negacionista, fica muito mais fácil. Aí a gente começa a compartilhar, né, de forma acelerada essas informações e começa a chegar para todo mundo algumas mentiras, né? E a gente acredita nesses sonhos. É muito mais fácil acreditar numa pílula que vai curar meu câncer do que eu acreditar num tratamento quimioterápico que é muito danoso para o meu organismo. E é isso que acontece aqui. A gente chegou no Brasil esse cenário negacionista, ganhou força e ficou. Agora, o nosso desafio quanto cientista e quanto divulgador científico é lutar por esses espaços de novo. Tentar caminhar junto ali para esses espaços que estão sendo ocupados por essas pessoas que estão propagando essas inverdades. E a solução? Educação? Educação. Né? Tentar lutar e tentar desconstruir
tudo isso que essa galera construiu desse cenário, né, e dar mais credibilidade para a ciência. Né, a gente fazer as pessoas perceberem que a função da ciência é para as pessoas, a ciência é para as pessoas. Então a gente tem que tentar educar essas pessoas cientificamente e educar de modo geral também, para acreditar na ciência. E o nosso desafio é ocupar esses espaços, né, que essas pessoas ocuparam. Educação e também uma comunicação melhor para a ciência, né? Para fazer chegar ao público. Educação midiática também, né? Para se entender tanto por parte dos cientistas quanto por parte do público leigo em geral, para entender quais são os mecanismos da mídia, como chegar melhor, mas também para como filtrar, né, as informações que chegam. Né? Como o professor Calil lembrou, nem todo cientista é um bom comunicador, mas vai ficar mais importante esse papel social do cientista nessa interface com a sociedade. E lembrando que fake news em saúde mata, né? Não é um caso... O que tem, uma coisa que é importante aí, Giovana, é o seguinte, tanto nas redes sociais, ou tudo que circula, que não é, por exemplo, um jornal, não é... de quem é a responsabilidade, né? A pessoa diz uma coisa, ou encaminha uma mensagem que recebeu, que a gente não sabe quem é que inventou, quem é que criou, e simplesmente porque ela é bombástica, a pessoa, vou passar para todo mundo isso aqui, porque ele é bombástico. E às vezes eu converso com a minha esposa, diz assim, mas você não mostrou uma coisa assim muito interessante? Eu estou mostrando a realidade, é difícil de ser bombástico como alguém que está inventando uma mentira. Né? Uma outra coisa que eu acho que aconteceu, Giovana, é que as pessoas não sabem o método do desenvolvimento científico. E nós, cientistas, não é todo mundo que diz é aquilo. O sujeito diz A, o outro diz B, o outro diz C, e as coisas vão convergindo, e o debate científico é super importante. Então, muitos dos negacionistas ou dos anti-vacinas, eles aproveitaram o debate científico, que de repente ficou um Big Brother, eu nunca vi, a ciência era feita em tempo real, a gente fazia um experimento, saiu o experimento, tinha um repórter lá perguntando o que deu. Então, esse processo geralmente é depurado na ciência. E aqui foi exposto. E as pessoas usaram, viu? Eles não estão de acordo. Eles são cientistas, né? Eles não estão de acordo. Não é que não estão de acordo. O processo é assim. É assim, claro. É assim. E a gente vai depurando e a verdade vai aparecendo. Então, tudo isso faz parte da educação, de certa forma, né? Mas é complicado as pessoas entenderem como é que é o processo. Né? As pessoas acham que, vai fazer um experimento e aquilo lá fica gravado em pedra. A gente sabe que não é assim. A ciência não é assim. A gente já falou aqui da falta de financiamento na ciência brasileira, falta de apoio para a cientista brasileira, mas mesmo assim a ciência brasileira responde com ciências, as universidades públicas estão respondendo com ciência. A gente tem aqui nessa live experiências de cientistas para a difusão, né, do conhecimento, e temos pesquisas em andamento importantíssimas no Brasil. Na USP, se desenvolve, por exemplo, uma vacina para Covid em spray. A pesquisa do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, e o doutor Calil é o coordenador dessa pesquisa. Doutor Calil, como é que está esse processo desse imunizante? Ele ainda vai passar pela fase de testes em ser humano, mas eu queria que o senhor falasse um pouco dessa pesquisa tão importante que está em curso. Ok, eu vou tentar ser breve para não tirar muito tempo. Desde o início da pandemia, nós reunimos o nosso grupo de pesquisadores e a gente resolveu fazer uma vacina que tivesse os alvos bem diferentes, os antígenos, que a gente chama, porque todo mundo estava se lançando na spike, a gente sabia disso, que é uma proteína só do vírus. E a resposta celular é diversa, só a resposta de anticorpo que tem que ser contra essa proteína. Então, a gente resolveu desenvolver um novo antígeno. E a gente resolveu fazer uma vacina nasal porque o vírus entra pelo nariz. E o que a gente está observando é que essas vacinas que estão aí, que ajudaram muito, mas elas não protegem da infecção no nariz. O indivíduo pode não ficar doente, mas ele pode estar com o vírus no nariz e estar distribuindo o vírus. Então, você não consegue controlar a pandemia, porque diz, todo mundo vacinado, mas pode ser que tenha gente que esteja com vírus no nariz. Então, para que você acabe com o vírus no nariz, é muito importante fazer uma resposta
imunológica de mucosa, que a gente chama, que tem um anticorpo de mucosa específico, é o IgA. Então, você induz essa IgA e induz também as células que estão ali. Então, com isso, você controla a infecção e controla a doença também, e aí controla a pandemia. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, nós desenvolvemos um antígeno novo, um modo de administração que é novo, e para isso nós tivemos que fazer todo um sistema de formulação. Por quê? Porque se você botar alguma coisa no nariz, ela vai embora, porque nós temos os cílios que mandam as coisas embora, ou gruda no muco, né? E aí você assou o nariz e vai tudo fora. Então, para que você conseguir fazer uma imunidade, você tem que ter alguma partícula que atravesse os cílios, o muco, e se fixa nas células, na mucosa. E a gente desenvolveu isso também. Então, são várias coisas que desenvolveram, e agora a grande dificuldade que nós temos é uma dificuldade tecnológica que o Brasil não domina, que é como transformar isto num produto. O Brasil não sabe fazer esse desenvolvimento. Então, não houve investimento suficiente para isso. E aí é uma dificuldade, porque a gente está tentando trabalhar com empresas, institutos brasileiros, mas talvez eu tenha que recorrer a alguém lá fora para fazer essa etapa só e o resto tudo aqui. Porque, fora isso, é um conceito, um desenvolvimento absolutamente brasileiro. Eu fui rápido, mas eu acho que deu para entender mais ou menos. Deu, professor. E qual é a fase agora? Esperando a autorização para teste humano, é isso? Isso, nós pedimos para a Anvisa já, nós depositamos a solicitação de teste de fase 1, e fase 2, que a gente vê a toxicidade e se realmente desenvolve anticorpo como a gente quer, ainda não é a eficácia, e nós estamos preparando nessa luta da preparação dos lotes pilotos que eu te expliquei. São essas preparações já industriais em boas práticas de fabricação, porque a gente vai injetar gente. Vai injetar, não, vai instilar em pessoas. Ótima notícia. Parabéns pela pesquisa. E é muito bom ver a ciência reagindo com tantas produções boas, mesmo nesse contexto de falta de financiamento e falta de apoio. E é um salve para a Universidade Pública Brasileira. Mas o cientista brasileiro, se ele não for dessa mentalidade de lutar contra tudo e contra todos, não vai. Ele está sempre remando contra a maré. Isso faz parte do nosso treino, né? O Lucas, que é mais jovem, a Lisiane também, eles sabem da dificuldade que foi fazer as teses dele. Mais um comentário aqui, Ângela Padovani: vale a pena checar o que a educação está fazendo agora. As aulas online da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo são públicas, as apostilas são seguidas também. Fala da educação básica. Enfim, é importante levar a ciência para esses professores em sala de aula, e, além da questão da saúde, que é emergente por causa da situação pandêmica, tem outra emergência, que é a climática, que também está absolutamente intrigada com tudo o que a gente está falando aqui, falta de comunicação fluida com o público, que poderia estimular crianças, fazer uma ponte com novas gerações, fazer uma ponte com professores em sala de aula, experiências fora de sala de aula, produções de difusão científica, enfim. Tem muita coisa que a ciência ainda está devendo nessa área. O que vocês acham disso? Pode ir, Lisiane. Eu não sei se eu estou com um pouquinho de delay. Mas uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que eu fui falar, só que meu microfone estava silenciado na pergunta anterior, que eu acho que tem a ver com isso que você comentou, Giovana, e que o Lucas comentou também, é que a gente precisa de educação e comunicação, mas a gente tem que saber que é algo muito complexo, né? Porque se a gente pensa em cultura brasileira, a gente tem muito conhecimento de povos tradicionais que são utilizados depois também para a ciência. A gente pega o conhecimento empírico deles e, né, estuda baseado neles. E é muito complexo a gente perceber o que está nesse lugar e o que está no lugar quando a gente fala que, sei lá, o Lucas deu exemplo, né, de algum chá que a gente toma ou de um outro remédio. Então, eu acho que é interessante complexificar, de fato, esse assunto. Não é algo simples, é algo que demanda bastante atenção de várias partes da sociedade, né? Não só dos cientistas, mas dos educadores também, das pessoas que trabalham com comunicação,
Eu acho que é algo que precisa de uma interseção muito grande, e eu acho que a boa notícia é que a gente tem muito profissional bom, né? A gente tem muitos cientistas bons, muitos comunicadores bons. E aí, falando sobre as mudanças climáticas e tudo mais, é isso. A gente também tem uma experiência de povos tradicionais muito rica e muito diversa no Brasil, né? O que eu acho que a gente precisa é, talvez, conversar um pouco mais entre a gente, né? De brasileiro com brasileiro. Talvez... Não sei se o professor Jorge e o professor Lucas, eles concordam. Lucas? Concordo com isso, sim. E eu acho que tem que fazer essa busca e tem que alterar tudo isso que a gente já vinha fazendo com uma normalidade, tentar buscar incremento para tudo isso, né? Para fazer essa comunicação, esse conhecimento ser para todos, democratizar tudo isso, né? E entrando aqui na Ângela, né, na pergunta sobre a educação, ela falando sobre a educação, o legal que a gente tem que fazer agora é cobrar que essa educação, esse ensino básico, ele seja pautado agora numa visão ali mais científica. Não sei se meus colegas já viram um livro didático de educação básica, eles não abordam, por exemplo, o método científico, a maioria deles não aborda o método científico. Então, o professor que tem a vontade de abordar o método científico na sala de aula, faz isso por conta própria. Mas a maioria dos livros didáticos não aborda esse assunto, esse conteúdo, que é muito importante. A gente entende a ciência, processos científicos que são mais lentos, como a produção de uma vacina específica, porque a gente percorre um método científico. Então, eu não vou no laboratório amanhã e faço uma vacina de um dia para o outro. Eu passo por vários experimentos, e se a gente aborda isso na educação básica, a gente já cria ali uma cultura nesses estudantes sobre o percurso da ciência, do desenvolvimento científico. Então, eu acho importante a gente agora pensar e buscar medidas para alterar esses livros didáticos, os planos dos professores em sala de aula, para tentar moldar, então, esses estudantes conforme a nossa realidade agora. Professor Calil, estamos devendo agora na emergência climática? Não, a emergência climática é impressionante como a gente fala e está cada vez pior, né? E veja, nós sabemos onde é que estão os problemas, não é que não sabemos. A gente sabe, mas a sociedade tem que continuar insistindo. É claro que depende de cada um de nós trabalharmos para diminuir, né, todos esse desgaste na natureza. Mas tem coisas que são coisas de decisões governamentais, né? Eu podia aí indicar uma série de coisas que poderia fazer, mas não tem, quer dizer, nem lixo, coleta de lixo qualificada nós temos nas grandes cidades, nem isso, quer dizer, é a coisa que é óbvia, as reciclagens, nem isso a gente faz. Então, a gente sabe o que tem que fazer, o problema é que não são colocadas em prática, porque custam caro, assim, ou por quê. Entendeu? Então, fica muito complicado isso, né? Mas eu acho que nós temos que continuar lutando. E tem gente que tem o negacionismo. Não. Tem um inverno mais frio. Está vendo? Onde é que está o aquecimento global? Está vendo como está frio aqui em Boston? Eu morei um tempo em Boston. É terrível. Também não tem aquecimento global. Quer dizer, são raciocínios primários terríveis, mas o problema é que às vezes chegam na população, porque a população ela acredita em político. Aqui no Brasil, sempre que tem um problema, eles vão falar com o político. Mas não é o político que tem a solução, muitas vezes. Entendeu? Quem é que sabe o nome do ministro da Saúde dos Estados Unidos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele não vai dar declaração. Ele não vai. Quem vai falar são as outras pessoas. Aqui não, vão perguntar para o político que diz qualquer bobagem. E faz qualquer bobagem. Então, tem uma série de coisas culturais que nós temos que evoluir. Mas eu sempre tenho esperança que vai evoluir. Bom terminar essa conversa com esperança. Obrigada, professores, professor Jorge Calil, professor Lucas Gonçalves, professora Lisiane Miller. Obrigada pela participação e obrigada a vocês pela companhia. Eu encerro essa conversa, mas antes faço um lembrete. Festival Science continua até 20 de dezembro. Filmes interessantíssimos, educativos,
à disposição, com acesso gratuito na internet. O link é esse que você vê exibido na tela. Muito obrigada e até a próxima. Casa dos Pequenos Cientistas.